Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que cada aluno, cada aluna, cada pai, cada mãe, cada responsável que esteja assistindo essa videoaula esteja bem. Eu sou a professora Sandra Alfaia, professora de língua portuguesa, e essa é a nossa segunda aula. Na nossa primeira aula, nós estabelecemos regras de como vai funcionar a nossa disciplina, avaliação. Entretanto, no decorrer da semana, ainda recebi algumas dúvidas e esse primeiro momento da nossa aula, então, vai ser para dar mais um reforço nessas regras e esclarecer algumas dúvidas que ocorreram. O primeiro esclarecimento é sobre o WhatsApp. Não é necessário, gente, postar print de frequência, postar foto de atividade no WhatsApp. Por quê? Isso polui o grupo, dificulta vocês encontrarem informações que são necessárias, que são pertinentes para o nosso dia a dia. Então, se você fez a frequência no link de frequência, então não é necessário mandar print, porque já tem automaticamente um controle disso. Sobre o WhatsApp, não postar fotos de atividade. Não poste fotos de atividade. Se o professor pedir uma atividade para você fazer no seu caderno, então você pega a foto da atividade e encaminha para o privado do professor, não lá no grupo, porque são muitos alunos, então vai encher a memória do celular de todo mundo e a gente não vai conseguir trabalhar dessa forma. E o próximo ponto, eu sei que tem alunos que estão entrando agora, vêm de outras redes de ensino, tem vários casos de pessoas que não sabem utilizar ainda, não estão acostumados a utilizar tecnologia, o WhatsApp, utilizar esses recursos tecnológicos. Então, eu percebo que algumas vezes são feitas perguntas que são respondidas de forma ríspida. Então, eu peço a todos um pouco de compreensão e empatia, porque nem todo mundo sabe utilizar, mas nós estamos aprendendo juntos. Então, vamos nos ajudar a superar esse momento difícil. Sobre o acompanhamento das aulas, ainda tem pessoas, ainda recebi dúvidas sobre isso, então vou repetir aqui. Ele é realizado a partir do programa Aula em Casa. Portanto, todos devem assistir às aulas. A gente manda a programação do mês para vocês com todas as aulas, quais são os canais, pode assistir pelo aplicativo. Se perder alguma aula, solicita, verifica a aula no YouTube, que está tudo salvo lá. Então, o nosso acompanhamento ele gira em torno do programa Aula em Casa. Depois de assistir às aulas do programa, o professor de cada disciplina fará o reforço, tirará dúvidas e encaminhará atividades. Então, aí fica a critério de cada professor a maneira que ele vai fazer isso. Ele pode fazer uma aula ao vivo, pode mandar atividade pelo WhatsApp, cada um vai fazer a sua maneira, tá bom? Mas é necessário que todos assistam o programa Aula em Casa. Sobre a disciplina Língua Portuguesa, especificamente a minha disciplina, professora Sandra. O horário de interação é toda segunda-feira de 13 às 15, a partir de 13 horas. Então, geralmente eu vou mandar o link, mas não obrigatoriamente. Vai ter vezes que, dependendo do conteúdo, eu vou mandar só o link da mesma aula que você assistiu no programa Aula em Casa em um link de exercício, por exemplo. O nosso modo de interação, link de aula ao vivo, que é o linkzinho que eu mando para todo mundo entrar a partir das 13 horas, uma videoaula, que é isso que eu estou fazendo aqui, né, enviando para vocês uma videoaula, e essa videoaula ela pode ser uma videoaula feita por mim, ou uma videoaula que eu encontrei na internet, achei interessante e pertinente para o conteúdo que a gente está estudando e encaminhei, e também o link de exercício. Todas as vezes que tiver aula ao vivo, minha gente, comigo, eu também vou encaminhar o vídeo para quem não conseguir participar.
Porque na primeira vez, assim, teve até umas situações embaraçosas que algumas pessoas agiram com um pouco de... Eu me senti um pouco desrespeitada, né? Reclamando que não conseguia entrar no link. A gente sabe que trabalhar com tecnologia é assim. Todos nós estamos aprendendo juntos. De repente, se não deu certo para você entrar, não se preocupe. Toda vez que tiver aula ao vivo, eu vou encaminhar o vídeo ou eu vou encaminhar o material para você acompanhar, mas você não ficará sem conteúdo. Todas as atividades valem nota. Ao final de cada aula, eu mando um link para você com um exercício e esse exercício que você deve responder, ele vale a sua nota sobre aquele conteúdo. Então, é muito importante, eu não peço foto de caderno, eu só mando o link para você responder a atividade para mim, tá? Isso na minha disciplina. Se algum outro professor pedir de você para fazer no caderno, tirar foto e encaminhar, você encaminha. Mas na minha disciplina eu vou mandar o link para você responder. Então, dessa forma, não é necessário mandar o print do exercício no WhatsApp. Muitas vezes o que está acontecendo? O aluno respondeu o exercício, aí no final tem uma mensagem, né, no link que você concluiu o exercício, ele está mandando isso aí lá no grupo, enchendo o grupo com essas imagens. E não é necessário. Por quê? Eu tenho como fazer esse acompanhamento. No final, que todo mundo me encaminha o exercício, o próprio computador me dá uma lista, né, das pessoas que fizeram e qual a pontuação que fizeram. Então, não precisa mandar o print do exercício. O que você precisa fazer é preencher o seu nome e sua série direitinho, que aí você vai ter sua nota. Para fazer o acompanhamento dos conteúdos, nós vamos utilizar o caderno digital, que eu vou disponibilizar lá no grupo para vocês ao final da aula de hoje. O que seria esse caderno digital? Tá aqui a capinha dele, ó. Ele é um material que tem o conteúdo de todas as disciplinas na sequência da programação da semana. Então, não tem assim um caderno só de português, o caderno só de matemática, não. Ele tem todas as disciplinas na sequência do conteúdo da semana. Então, ele vai lhe facilitar para acompanhar os conteúdos das aulas e os exercícios. Eu vou colocar questões no link, eu posso aproveitar algumas questões que estão aqui no caderno, posso formular outras questões também para o exercício avaliativo de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida acerca disso, vocês podem encaminhar para mim no privado, tá bom? Então, a primeira aula, na aula passada, nós fizemos uma leitura, uma interpretação no conteúdo, né? Agora, o conteúdo da aula de hoje vai ser referente à primeira aula do programa Aula em Casa, que o assunto é lenda e mito. Primeiro, foi esclarecido o que é mito, né? Mitos são narrativas criadas por sociedade primitiva, como a dos antigos gregos e romanos. Então, o mito é alguma coisa muito antiga, que ele é utilizado para explicar a origem e o destino da humanidade, a vida, a morte, os sentimentos e os comportamentos humanos. Além dessa função de explicar o mundo, os mitos também servem como exemplos de vida para as pessoas dessas sociedades. Então, o que nós devemos entender daqui? Que mito é algo muito antigo que é utilizado para explicar a origem, né, da vida, a origem do mundo. É uma questão assim, filosófica, reflexiva, é uma história para você refletir de onde surgiu a vida. Um exemplo de mito é esse mito da caixa de Pandora. Vamos ler? Pandora, cujo nome significa todos os dons, foi, com efeito, adornada por Hefesto e Atena, segundo ordens de Zeus,
com todos os dons à imagem dos imortais. A intenção de Zeus para enviar um castigo à raça humana após o ultraje cometido por Prometeu que roubara o fogo divino. Assim, o rei dos deuses enviou Pandora a Epimeteu, irmão de Prometeu, que, esquecendo as recomendações de seu irmão contra qualquer presente vindo de Zeus e seduzido pela jovem, decidiu aceitá-la e tomá-la como sua esposa. Pandora transportara consigo um pote que deveria manter eternamente fechado, mas Hermes colocara a curiosidade no coração de Pandora, levando-a a destapar o pote, de onde saíram todos os males que se espalharam imediatamente sobre a terra. No fundo do pote restou unicamente a esperança, a fim de reconfortar o gênero humano. E aqui nós temos uma imagem, né, que retrata exatamente o momento que se abre a caixa, né, e todos os sentimentos ruins se espalham sobre a terra. Então esse é o mito da caixa de Pandora. Diante do que nós lemos, nós podemos entender as características de um mito. O mito, ele tem caráter explicativo ou simbólico. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Ele procura explicar as origens do mundo, do homem, por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses, que são personagens muito comuns, né, na Grécia Antiga. Ao contrário da explicação filosófica, que se utiliza da argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento científico para serem aceitas como verdades. Ou seja, muito provavelmente essas histórias não são verídicas, né? Então essas são as características de um mito. Joinha? Agora, o que são lendas? As lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar os acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. As lendas indígenas atribuem grande valor à natureza, pois ela é fonte da vida para esses povos. A ela são atribuídos poderes e a ela se deve dedicar respeito e obediência. Então, qual é a principal característica das lendas? São aquelas narrativas orais, né? Quem conhece o Festival de Parintins, quem já assistiu alguma vez, pela TV pelo menos, deve verificar, né, que eles trabalham várias lendas durante a festa, eles vão contando, né, aquelas lendas, elas são de origem indígena e elas são da tradição oral dos indígenas, porque eles originalmente não tinham a escrita na sua cultura, né? Então, elas vão sendo transmitidas de geração a geração apenas pela oralidade. Apenas o pai contando para o filho, para a família. E assim sucessivamente. Então, características das lendas quais são? Se utiliza da fantasia ou ficção, misturando com a realidade dos fatos. Ela faz parte da tradição oral, contada através dos tempos, que é essa questão que eu estou falando para vocês, de passar de pai para filho. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias envolvendo a imaginação. As lendas são sempre contadas a partir de um fato real, que ele vai... Mais adiante vocês vão verificar na história que eu vou colocar. A partir de um fato real, ele sempre embasa a história que vai girar em torno dele.
fazem parte da realidade cultural de todos os povos, fornece fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica. E esse é um exemplo de lenda. Esse texto é intitulado As Cataratas que Surgiram do Amor. Vamos ler? Distribuída em várias aldeias, às margens do sereno rio Iguaçu, a tribo dos Caiagangues formava uma poderosa nação indígena. Tinham como deuses Tupã, o deus do bem, e Maboá, seu filho rebelde, o deus do mal. A fim de se protegerem do deus do mal, em todas as primaveras os Caiagangues a ele ofereciam uma bela jovem como esposa, que ficava impedida para sempre de amar alguém. Naipi, filha de um grande cacique conhecida em todos os cantos por sua beleza, foi desta vez a eleita. Ocorreu que, talvez por vontade do bom Deus Tupã, Tarobá e Naipi vieram a se apaixonar, passando a manter encontros secretos às margens do rio. Na véspera da consagração, os jovens encontraram-se novamente às margens do rio. Tarobá preparou uma canoa para fugirem no dia seguinte, enquanto todos adormeciam fatigados com as danças e festejos sob efeito de bebidas fermentadas. Iniciaram a fuga. E já a uma boa distância do local, Maboá concretizou sua vingança. Lançou seu poderoso corpo no espaço em forma de uma enorme serpente, mergulhando violentamente nas tranquilas águas, abrindo uma cratera no fundo do rio Iguaçu. Formaram, assim, as cataratas que tragaram a frágil canoa. Tarobá foi transformado em uma palmeira no alto das quedas e Naipi em uma pedra nas profundezas de suas águas. Em todas as primaveras, lança suas flores para Naipi através das águas como prova de seu amor. A jovem está sempre banhada por um véu de águas claras e frescas que lhe amenizam o calor de seus sentimentos. Ainda hoje, Maboá permanece escondido numa gruta escura, vigiando atentamente os jovens apaixonados. Ouve-se dizer que quando um arco-íris une a palmeira à pedra, pode-se vislumbrar uma luz que dá forma aos dois amantes. Bonita a história, né? Então esse é um exemplo de lenda. Então, qual é a principal diferença entre mito e lenda para nós concluirmos a aula de hoje? O mito, ele foca a origem das coisas e o futuro, de onde nós viemos, para onde vamos. E a lenda, ela foca um fato sobrenatural. Exemplos de lenda, a cultura indígena tem muitos exemplos para nos oferecer. Então, eu espero que você tenha entendido a aula de hoje. Se não entendeu, pode me chamar no privado que eu farei o melhor para responder para vocês. E cuide da sua saúde, você é essencial para a sua família, você é essencial para o meu trabalho. Eu quero que todos estejam bem e até a próxima aula.